houve índios nessa área. Aqui, fica aqui. Primeiro eu vou me apresentar primeiro, né, que eu sou cacique do Terão Deporã, né? Meu nome é Veramirim Guarani, em português Elias, né? Então a gente está aqui como para a gente apoiar, né? Então, quando fala de uma área indígena, que é um território, né? Então, que foi nosso, né? Agora, hoje, para a gente ter essa terra, nós temos que estar lutando. A terra indígena de Araguá é a menor terra indígena do país. E é uma situação que não é difícil de resolver. É falta de interesse político. É dizer que o índio é pobre, que está dentro de uma classe social que não contribui para o desenvolvimento desse país. Essa visão que o governo tem da gente. Não consegue entender e reconhecer o direito originário de ser quem nós somos, que está na Constituição Federal Brasileira, que garante a proteção e o desenvolvimento da comunidade de acordo com as suas práticas, de língua, de costume, de plantio, de forma própria de organização. Isso não é respeitado. A Carta Magna desse país que a gente lutou tanto, que as lideranças no passado, meus tios, meus avós, lutaram tanto para conseguir aprovar a Constituição, hoje o governo simplesmente pisa no artigo 231 e diz que quem manda são eles. E que nós temos que viver sobre a injustiça e a omissão, porque é a omissão que faz aumentar o conflito. É a omissão de não resolver a questão da demarcação das terras indígenas no país que foi prevista com a Constituição de 88 para que se resolvesse em 5 anos, e já se arrasta 25 anos. Não são 25 anos, são muito mais do que simplesmente tempo. São vidas, são povos que vão sendo exterminados, que vão sendo extintos por essa política de desenvolvimento que não respeita os povos originários dessa terra. Por essa omissão do governo, a gente vive nessa situação de ter 40 crianças com casos de desidratação sem recurso à água, de ter mais de 100 casos de crianças de diarreia, vômito por causa da água suja que a gente bebe na nascente aqui, que a nascente da aldeia do Tecoapiú está contaminada. Mas é essa água que a gente usa para tomar banho. É a água da descarga dos brancos que cai na aldeia. É isso que sobrou para a gente hoje. É isso que a educação escolar ensina. Os povos indígenas ficaram lá em 1500. Que Pedro Álvares Cabral veio para cá, dominou, massacrou e que hoje não existe mais povo indígena no Sudeste. E eu ouvi de um senhor que diz que tem um documento, um título, que desde a coroa de Portugal aqui em Brasil, eles tiravam os povos indígenas e davam título. Deram título de tudo quanto é terra. Hoje em terra indígena tem 5 proprietários da mesma terra. Dizer que a gente é contra o progresso. Um progresso que leva a vida dos povos originários dessa terra. Um progresso que tira o direito do ser humano de viver com a sua dignidade e com o seu conhecimento do que é a terra. A gente enxerga o universo de uma maneira diferente. E nem por isso a gente não respeita o branco. Mas o branco enxerga a terra, o universo só de um ponto de vista, que é o capitalismo, que é o consumo excessivo, que é acabar com o meio ambiente, que é acabar com os recursos naturais. E a gente sabe muito bem que se não tiver a mata, a gente não vai sobreviver. Esse é o refúgio da comunidade, é a mata. E é exatamente essa área do Itacupé, o pouco de mata que ainda existe em São Paulo, que querem lá fazer terraplanagem, que tem uma construtora que já tem um contrato lá que arrendou aquelas terras para construir um condomínio, e que de maneira mentirosa, esse senhor fala que não tem nenhum tipo de projeto de empreendimento naquela área. Hoje a gente tem que se aliar à prefeitura, para que a prefeitura reconheça aquela área como área de proteção ambiental, porque é uma área indígena e a gente quer que ela seja preservada, a gente não quer desmatar, porque a polícia falou, assim como o presidente do TRF também, o presidente do Tribunal Regional falou para mim,
Ele falou assim, morre índio, morre polícia, mas vocês vão sair de lá. Ele não está preocupado com a vida das pessoas. É esse capitalismo, é esse modelo de desenvolvimento desse país que não se preocupa nem com um nem com o outro. A gente, em 2015, estamos aqui resistindo. E não vamos desistir. Pode acabar com a nossa terra. Pode acabar com o nosso corpo. Mas o nosso espírito vai continuar vivo. Sobre essa terra que um dia a gente viveu em paz sobre ela. Tem gente que fala que a gente é preguiçoso, que a gente não faz nada. Eu fico de segunda a segunda-feira lutando, de dia, de noite, de tarde, para tentar convencer os brancos de apoiar a gente. Enquanto isso, um deputado dá uma declaração lá no Rio Grande do Sul, falando que índio, gay, lésbica, quilombola é tudo que não presta nesse país e é o deputado mais votado desse país. Quem é o branco para dizer que é dono dessa terra? Quem é o branco para dizer que é dono da nascente, que é dono da terra, que é dono da árvore, que é dono da terra que a gente pisa? Quem é esse branco para dizer que é dono? Foi ele que criou aquilo lá? Antes dele nascer, antes dele existir, um dia Nyanderu criou isso para a gente viver e cuidar dessa terra. Ela não foi criada para ser vendida. Ela não foi criada para que as pessoas vendessem e ganhassem dinheiro e acabassem com aquilo que é natural. Porque quando você corta uma árvore, menor que seja, tem seres vivos que andam naquela árvore ali. Quando você desvia os fluxos de uma água, tem milhares de animais, de peixes ali que vão morrer, de seres vivos embaixo daquela água. E quem criou tudo isso? Foi a Dilma que criou tudo isso? Foi o Cabral que criou tudo isso? Foi o Tito Costa que criou toda essa terra? Por que a gente tem que comprovar? Como que a gente vai ter documento se foi tirado o direito de nós ter a nossa terra? A gente foi expulso muitas vezes do nosso território. E hoje a gente não vai aceitar. A gente vai resistir e vai permanecer. A gente não vai aceitar a saída do Guarani vai resistir e vai continuar. Porque a nossa força é a nossa terra. E a nossa união. A gente só quer um dia ter a tranquilidade de receber vocês e falar: essa terra aqui é para nós e para vocês verem como que é a nossa cultura, como que a gente vive na terra, como que é a simplicidade das crianças não ter terra, muitas vezes não ter comida para comer porque não tem espaço para plantar e tá sorrindo o dia inteiro. E o filho de Juruá, se não tem o tênis de marca, tá chorando pro pai e pra mãe. Anda descalço as crianças. O Tito Costa falou que nossas crianças é suja. A sujeira para ele é a terra que ele diz que é dono, que é suja. Ele chama a terra de suja. A terra não é suja pra gente. A gente pisa descalço na terra, não tem problema. Suja o pé. Vê se tem piso aqui nessa terra. Chama ele para pisar aqui nessa terra. Mostra nossas crianças para ele e fala o que é sujeira ali. A sujeira está na mente do branco, que não respeita e não tem um pingo de interesse na preservação da cultura dos povos originários dessa terra. A gente não vai lutar contra a polícia, mas a gente também não vai sair do nosso território. A gente não quer tirar a vida de ninguém. A gente quer que a nossa vida seja preservada e a de todos. A gente é colocado dentro de um sistema de classe social que a gente é pobre. A gente não é pobre. Não é porque a gente está descalço, não é porque a gente anda de bermuda suja de terra que a gente é pobre. Não é porque a gente não tem dinheiro de comprar a carne mais cara do mercado que a gente é pobre. A gente não é pobre. A gente é povo originário. A gente é a origem desse país. A gente é o início da história da humanidade nesse continente. Que hoje grandes indústrias como a Monsanto se diz dona do milho, da semente do milho. Como que eles aprenderam a cultivar isso? Foi com os povos originários dessa terra. Então a gente não é pobre. A gente é injustiçado. A gente é covardemente, todo dia, bombardeado pela mídia, pela grande mídia. Porque se a gente deixar a nossa terra mais uma vez, só se for através da morte. Porque foi assim que eles fizeram no passado. Até.